que morrer, vai ser tarde demais. E lá ele pôde crer, né? Viu Lázaro no seio de Abraão sendo servido pelos anjos, ele agonizando, dizendo: Senhor, manda que Lázaro toque com o seu dedo aí na água e coloque aqui na minha língua para amenizar a minha agonia. Aí Deus disse: não, ele não pode ir para ti, aí onde você está, e nem você onde ele está. Há um abismo entre vocês. Então mande que ele volte à terra e pregue para os meus parentes que estão lá, porque eu não quero que eles venham para o mesmo lugar de tormento que eu. Não, lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não estão crendo nos vivos, como eles vão acreditar nos mortos? Ele não pode voltar. Ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Olha, tu tiveste tudo lá na terra, tu tiveste todas as oportunidades, tu desprezaste. E Lázaro não. Aleluia. Lázaro aproveitou a oportunidade dele. Por isso que ele está sendo agora abençoado, recompensado. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Isso aqui é só para introduzir, irmão. Nós fomos feitos, irmãos, para sermos eternos. Nós não fomos feitos para morrer. Tá? A morte só entrou no mundo, na história humana, por causa do pecado. O plano original de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Oh, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. É por isso que toda vez que Jesus se deparava com um enterro, ele acabava com o enterro. Jesus era o acaba-enterro. Toda vez que ele se encontrava com o morto, ele ressuscitava o morto. Porque ele é a vida. Ele não gosta da morte. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh, Cantarabalai, fomos feitos para sermos eternos, para adorarmos a Deus e governar o mundo em que nós vivemos. Perdemos essa posição por causa do pecado. Mas Deus tinha um plano B, um plano de restauração. O Deus planejou restituir o homem ao seu lugar original. É por isso que a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque Deus tem um compromisso com o homem, que ele criou a sua imagem e semelhança. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas o ficar caído já é burrice, né? Só fica caído quem quer. Porque é só você estender a mão e clamar e invocar o nome do Senhor que você vai ser salvo. Deus vai estender a mão para ti. Oh, Cantarabalai. Lá desceu Jeremias para a casa do oleiro. O Senhor vai falar comigo lá. Vamos ver o que ele quer dizer. Jeremias chegou ali, prestando atenção, observando, talvez meio de longe. Não entrou logo de uma vez, mas ficou observando. Será o que é que Deus tem para mim aqui? O que ele quer me falar? E ele ficou observando o oleiro fazer o vaso. Aleluia. Aleluia. Ali, a casa de meus pais era do lado de uma olaria. Eu cresci vendo os oleiros lá fazendo vasos, lá fazendo pote, todo tipo de cerâmica. E eu sei como é todo o procedimento para se chegar ao vaso. E eu vi muitas vezes o oleiro levantando o vaso aqui, na hora que ele estava aqui levantando o vaso, plof, se estragava na mão, quebrava. Mas rapidamente ele passava a mão ali e fazia um novo vaso, como bem me parecia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
sobre o vaso estragado ou quebrado. Diz o ditado popular que vaso ruim não quebra, né? Quem já ouviu isso aí? Ah, vaso ruim não quebra, só quebra vaso bom. A verdade é o contrário. Quem quebra é o vaso ruim. Tá? Deus não se agrada e pum, quebra ele e faz de novo. Aleluia. Todo vaso ruim quebra e se estraga. Todo vaso ruim quebra e se estraga. Quando o vaso não é bem preparado, bem feito, se fica um pouco de pedra, se fica raiz, se fica ali qualquer defeito, na hora que ele vai ao forno, ele não tem que haver impureza no vaso, no barro. Por isso que passa por todo um processo de preparação. E o vaso quebrado, irmão, não presta para ser usado. Tá? O vaso com defeito não presta para ser usado. Se ele apresentar um defeito ou mais de fabricação, ele é logo deixado de lado. Tem um certo pregador que diz assim, que crente pentecostal que não dá glória a Deus, está com defeito de fabricação. Se o crente é pentecostal, mas não dá glória a Deus, ele não ora, ele não se alegra, ele não faz a obra de Deus, ele não evangeliza, ele não se congrega, está com defeito. Tem que voltar para a casa do oleiro. Tem que se entregar nas mãos do oleiro. Aleluia. E dizer, Senhor, me faz de novo. Aleluia. Cantará, baixandarabalaia. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, os vasos estragados, quebrados, ruins, eles não devem ser jogados fora. Muitas vezes, quando um vaso está estragado ou quebrado, ele é deixado de lado, ele é esquecido lá no canto, ou até mesmo jogado no lixo, né? É aquela história, quando está tudo bem, ô meu irmão, vamos almoçar lá na sua casa, ô a paz do Senhor, vamos para a igreja e tal, mas apresenta um defeitozinho, deixa para lá o vaso, né? Joga fora o vaso, esquece o vaso. Nós não devemos desprezar o vaso, nem jogar fora. Só porque ele quebrou, caiu, se estragou, já vamos jogar no lixo. Quem é o oleiro? Não é Deus? É Deus ou é nós? Quem fez o vaso? Não foi o oleiro? Então só ele tem o poder de decidir o que fazer com o vaso que se quebrou, que se estragou. Quem és tu que julgas o servo alheio? Diz a palavra do Senhor. Não devemos desprezar o vaso. O vaso deve voltar para as mãos do oleiro para ser feito de novo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. De novo, porque Ele tem o poder de fazer de novo, como bem lhe parecer. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus tem o poder de nos fazer um vaso todas as vezes que nós cairmos e quebrarmos. Não acabou não, meu irmão. A nossa história não acaba. Só acaba se a gente quiser. Cantará, baixandarabalaia. Aleluia. Vai até a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Te entrega nas mãos dele. E deixa ele trabalhar na tua vida. Deixa ele te tomar nas suas mãos e fazer de ti um vaso novo, como bem lhe parecer. Aleluia. Nós também não temos o poder de dizer a Deus assim: olha, Senhor, eu quero ser feito dessa forma, assim, olha, assim, assado. Não.
O vaso não pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Aleluia. É o oleiro que decide como fazer o vaso. Bendito seja o nome de Jesus. Se nos arrependermos de nossos erros e nos convertermos de nossos pecados, Deus fará de nós um novo vaso. Cantará baixando. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Deus está falando com você nesta noite. Aleluia. Ah, pastor, quer dizer que eu sou um vaso? É, todos nós somos um vaso na casa de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim, que há muitos vasos na casa de Deus. Bendito seja Deus. Uns para a honra e outros para a desonra. Infelizmente, temos vasos de honra e também temos vasos para a desonra. Mas o objetivo do Senhor é que tenham apenas vasos de honra. Aleluia! Se nós nos entregarmos nas mãos do Senhor, para deixar Ele nos fazer um vaso como bem lhe parecer, nós seremos vaso de honra. Aleluia! Mas se nós endurecermos nossos corações e não nos entregarmos na mão do oleiro, chega alguém esperto ali, um ser espiritual, orgulhoso, usurpador, que em tudo ele quer imitar a Deus e pega aquele barro ali, aquele vaso quebrado e faz um vaso de desonra. Assim como tem os vasos de honra na casa de Deus, tem os vasos de desonra usados por Satanás, porque não quiseram ser usados por Deus. Há vários tipos de vasos: vaso de ouro e vaso de prata. Amém? Tem os vasos de ouro. Assim que eu iniciei a minha carreira cristã, adolescente, a idade do meu filho, eu fui uma oração 5 horas da manhã lá no Maranhão. Eu estava de plano, vim para Macapá, mas não sabíamos, não tinha certeza, a mamãe também não estava pedindo a orientação de Deus, se eu deveria vir ou não. E nessa campanha de oração, Deus usou um vaso lá e disse assim: minha serva, eu levarei ele para aquele lugar. Eu vou preparar ele e fazer dele um vaso de ouro nas minhas mãos. E eu vim embora, irmão. Meu ministério começou assim, muito rápido. Fui consagrado a diácono com 18 anos de idade. Aleluia. Com 20 anos fui consagrado evangelista. Com 25 anos fui ordenado a pastor. Uma vez eu estava construindo um templo lá no Novo Horizonte, em Macapá. Já estava fazendo já o capote, não tinha ninguém, não apareceu ninguém para fazer o capote. Eu queria inaugurar logo, subir. Mas um obreiro. O obreiro tinha 5 filhos, eu não tinha nenhum ainda, estava recém-casado. E ele quis subir, eu disse: não, você fica aí me entregando as telhas. Você tem 5 filhos para criar, eu ainda não tenho nenhum. E subi. Quando eu terminei, irmão, de fazer o serviço, eu já ia descendo. Não sei como. Eu pensei que eu estava em cima, eu já estava embaixo. Ainda bem que eu ainda não tinha colocado os bancos no salão de tempo, senão eu tinha me arrebentado todo. E eu desci de lá de cabeça, caí de cara no chão, quebrei esse braço, ficou defeituoso, tem uma operação, botaram platina. Às vezes a gente vê a pessoa, não sabe a história da pessoa, né? Quem é esse aí, né? Quem pensa que é, né? Tenho 20 anos de ministério já, e tenho muita história para contar. Aleluia. Já fiquei entre a vida e a morte por causa do Evangelho. Caí lá.
Primeiro impacto, minhas mãos absorveram. Quebrou tudo essa aqui ficou todo roxo e o resto foi na cara. Quebrei minha cara toda. Por causa da fratura no rosto, eu quase morro. Deu uma hemorragia lá no hospital, que só parou quando os irmãos oraram. Veio médico de todo jeito lá. E eu estava lá, me esvaindo em sangue, botando sangue pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, por todo lado. O pastor Otto chegou lá, na época ele era chefe do laboratório do Hospital Geral, ralhou com todo mundo, esculhambou o médico para me atender direito, e rapidinho veio vários médicos me atenderem, me deram um monte de remédio, mas o sangue não estancava. Começou 4 da manhã, já era 4 da tarde. Aí um irmão, um presbítero chegou lá e ele pediu para orar por mim. E a Bíblia estava aberta. E de repente o vento deu e levou ali as páginas da Bíblia para o Salmo 91. E ele leu na segunda parte: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque a seus anjos dará ordens a meu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Tu pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou o amor. Eu o livrarei.